Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o Dr. Márcio Miller, diretor técnico do Hospital Arcanjo São Miguel. Prazer em tê-lo no programa, doutor. Prazer, Miron. É um privilégio estar aqui com você. Nós estamos aqui para falar hoje da pandemia. Vocês tiveram uma verdadeira operação de guerra, imagino, na medida em que enfrentaram um inimigo desconhecido, a Covid-19. Na verdade, a sensação foi essa. Durante esses últimos 2 anos de enfrentamento, a gente acabou se preparando como se fosse uma guerra. Nós enfrentamos um inimigo desconhecido, a gente não tinha ideia do poder desse inimigo. Esse vírus matava, né? Nós tivemos que nos organizar e nos preparar, cuidar de suprimentos, de adequar o hospital para uma operação, para que a gente pudesse dar atendimento a toda a nossa comunidade. Depois de passado isso, a gente reconhece que foi muito mais um aprendizado, mas a sensação naquele momento foi especial. Qual foi o momento mais crítico da pandemia? Miron, no Gramado tem uma particularidade, porque todos os eventos mais importantes durante a pandemia, de certa maneira, acabam iniciando por aqui. Até pela questão do próprio turismo, né? Nós temos o turismo como nossa ideia principal, né? E isso não deve ser perdido, mas nos colocou em primeiro lugar em muitos eventos. O principal deles foi a chegada da variante Delta aqui, né? Aquilo foi realmente algo assustador. Se a gente chama todos os eventos de onda, aquilo ali era um tsunami para a gente. Foi um momento em que o hospital realmente foi invadido pela doença. Até então, a gente conseguiu manter a doença e os pacientes nos locais em que a gente havia organizado para o atendimento, e tudo funcionou muito bem. No momento em que a Delta começou a se espalhar pela cidade, nós invadimos enfermarias, transformando sala de recuperação em UTI para dar assistência a todos os nossos pacientes. Vocês tinham 18 leitos ali de UTI Covid, e em determinado momento chegou a ter quantos pacientes? Nesse período da Delta, e eu acabei cuidando dos pacientes durante todo o período que a infecção tomou uma proporção grande, eu e um colega, né, o Dr. Eduardo, eu sozinho cuidava de 52 pacientes, então teve um volume muito grande. Eu acho que é importante dizer que o hospital ele não é uma pessoa só, né? Se eu puder hoje fazer um reconhecimento, né, alguns grupos e algumas pessoas no hospital, inicialmente, claro, a liderança do nosso diretor administrativo, Márcio Slaviero, que não mediu esforços para dar todas as condições técnicas que nós precisássemos, né? A equipe de enfermagem, né, fantástica, enfrentando o inimigo, principalmente os enfermeiros do pronto-socorro, os técnicos de enfermagem, a enfermeira Camila Cavalim, que esteve sempre junto a nós em todos os momentos. Na UTI, o Dr. Fernando Zanon, o Dr. Fabiano, né, esse um guerreiro bravo, porque foi acometido pela doença e se viu com muita dificuldade, recuperou e voltou a atender os pacientes, né, mostrando também uma dedicação enorme. O Dr. Eduardo, né, cuidando dos pacientes na enfermaria. Então, assim, cada um dos médicos, dos enfermeiros tiveram sua participação, cada um teve o seu esforço. Mas eu acho que o reconhecimento dessas pessoas é muito importante. Eu imagino a carga emocional que vocês, médicos, enfermeiros, passaram, toda a equipe médica. Tem algum momento que foi mais impactante, alguma cena? O Covid, ou a Covid, né, Miron, é uma doença de isolamento, porque em outro momento, se você está doente, você precisa ficar internado, você tem um acompanhante, tem um familiar junto a
junto a você, para dar esse suporte, né, emocional, que é muito importante. Com o Covid, não. O Covid, o paciente entra, interna e fica isolado, fica sozinho, enfrentando a doença e com pessoas desconhecidas, porque a equipe até o momento era desconhecida para ele. Existiam momentos importantes ali e com uma carga emocional muito grande, né? Nós, dentro da estrutura de atendimento do Covid, sempre tentamos aproximar o paciente da sua família. Nós tínhamos, inclusive, tablets para fazer chamadas para que a família se sentisse próxima ao paciente e o paciente próximo à família. Mas a gente tem que lembrar que essa carga emocional da própria chamada, né, o paciente contando como ele está, como ele se sente, a expectativa da família, por trás daquele instrumento de transmissão de imagem, tinha um técnico, tinha um enfermeiro, tinha um médico recebendo toda a carga emocional, né? Então é um desafio para todos nós, né? Tanto é que já tem trabalhos publicados que o índice de burnout, que é um desequilíbrio emocional por conta desse estresse, no meio médico, no meio de enfermagem, foi altíssimo nesses 2 últimos anos, né? O hospital também teve o apoio da comunidade, e esse apoio se traduziu na compra de equipamentos que ajudaram a salvar vidas também. É verdade, Miron. A comunidade foi essencial. O gramadense, ele ajudou o hospital no enfrentamento de todas as maneiras, né? Nós tivemos um suporte tanto financeiro como emocional, né? Em alguns momentos as equipes eram surpreendidas pelo pessoal dos restaurantes de Gramado mandando jantares para as equipes e tudo isso. E de equipamentos, para tu ter uma ideia, né, a comunidade ajudou muito e o hospital se esforçou em comprar um aparelho que fez uma diferença enorme no atendimento dos pacientes, que se chama alto fluxo. É um equipamento de oxigênio que permite uma oferta melhor de oxigênio sem que a pessoa precise ser entubada, né? E isso fez uma diferença gritante para nós, porque evitou que a gente precisasse encaminhar muitos pacientes para a UTI, né? Nós temos atualmente 15 desses aparelhos no hospital. Para ter uma ideia, o interior do estado do Rio Grande do Sul, na época em que a gente adquiriu os aparelhos, tinha o mesmo número. Então, nós em Gramado, com a ajuda da comunidade, tínhamos o mesmo número que as demais cidades do interior do estado. Esperamos que esse aparelho não seja mais usado para pacientes da Covid. Com certeza, ele vai ter outra utilidade e nós vamos cuidar bem da nossa comunidade. Dr. Márcio Miller, diretor técnico do Hospital Arcanjo São Miguel, obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Miron. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta segunda-feira aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom fim de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.